Nesse vídeo aqui são 4 notícias do Fluminense para te atualizar do noticiário torcedor tricolor. Apresentador de TV chama Diniz de amiguinho da CBF. Eu vou trazer essa informação para você. Goleiro do Fluminense é um dos principais da posição no Campeonato Brasileiro. Vou trazer números dele aqui nesse vídeo aqui. Futuro técnico ou não da seleção brasileira se incomoda com o anúncio da CBF. Será que o Fluminense pode perder o Fernando Diniz até o final do contrato dele como interino da seleção? Vou trazer essa informação para você. E Fluminense pode ter baixa importante para o Fla-Flu e tem provável escalação trazida por portal. Então, vou trazer todas essas informações nesse vídeo. Eu conto com você, conto com a sua participação e interação depois da vinheta, tá certo? Então, vamos lá com as notícias do Fluminense. Muito obrigado, torcida tricolor, pela companhia, pela participação, pela audiência. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. Já vai comentando aí sobre essas notícias do Fluminense, da onde que você está nos assistindo. A gente adora saber onde a gente consegue alcançar torcedores do Fluminense espalhados pelo mundo. E como você já sabe, tem aquele momento especial do abraço da galera que interage em nossos vídeos, a galera que comentou no vídeo anterior do Campoano. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, pro Adilson Fernandes de Brasília, Distrito Federal, pro Adilson Silva de Gaspar, Santa Catarina, pro Geraldo Pimenta de Passos, em Minas Gerais, pro Marcos Afonso do Rio de Janeiro, pro Timóteo de Marabá, lá no Pará, pro Maurílio de Itajaí, Santa Catarina, pro Zé Watts de Teresópolis, de Rio de Janeiro, e pro Juninho de Três Rios, também do Rio de Janeiro. Um abraço para essa galera que nos acompanha diariamente aqui na Central Fluminense. Quer receber um abraço? Já deixa o seu comentário aí da onde que está assistindo ou pedindo um abraço para algum parente, para algum amigo. Vamos lá para as informações, para a notícia desse vídeo aqui, porque apresentador de TV chama Diniz de amiguinho da CBF, pede não, ele diz que Dorival Júnior deveria treinar a seleção brasileira. Eu estou falando do jornalista, a gente pode dizer assim, e ex-jogador Craque Neto, né? O vulgo Craque Neto, se diz Craque Neto, né? O apresentador Neto, lá da Band, né? Criticou a CBF por escolher Fernando Diniz como o técnico interino da CBF em vez de Dorival Júnior. Vou abrir aspas aqui, porque o Neto ele tem um programa de grande audiência, um programa nacional que repercute muito, né, as palavras do apresentador. Abre aspas. Outra coisa, quando acabou o jogo, a gente vai tendo as ideias, né? Vai falando, vai pensando, vai dando opinião assim que toca a banda. Se o Dorival Júnior fosse marrento, xingasse o jogador, se ele estivesse no Rio de Janeiro, talvez ele fosse o técnico da seleção brasileira, segundo o Neto, né? Porque em outra declaração, ele diz que o Fernando Diniz é amiguinho da CBF, né? Que para ser técnico da CBF tem que ser amiguinho, porque o Dorival foi campeão no Flamengo, foi campeão no Santos. Mas, assim, é muito oportunismo da minha opinião, essa declaração do Neto, porque ano passado ele elogiava a beça o Fernando Diniz, né? Falava que era um dos melhores técnicos e etc. Então a gente sabe como funciona hoje o jornalismo brasileiro, né? Às vezes a pessoa usa de declarações fortes para repercutir. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, o clique é mais importante, tentar aparecer sempre é mais importante. Mas, assim, eu acho que é uma crítica normal. O Dorival Júnior conseguiu classificar o São Paulo contra o Palmeiras. O São Paulo está muito bem após a chegada do Dorival. É normal que esse tipo de comparação, né, de Dorival podia ser o técnico da seleção, até mesmo pelos títulos que ele conquistou no ano passado pelo Flamengo, né, a Copa do Brasil e também a Copa Libertadores, só que ele fala ali, né, foi campeão no Santos, mas, ele foi campeão lá no Santos em 2010, né,
Depois dali, o Dorival, antes do Flamengo, ele não teve títulos relevantes, teve bons trabalhos, né? É verdade, mas muito longe de ser um técnico vencedor e conseguiu 2 títulos importantes ali no final do ano passado. Mas é uma crítica, não deixa de ser uma crítica ao Fernando Diniz, de um apresentador de TV com certa relevância, né? E é claro, a gente traz aqui porque isso acaba virando notícia falando sobre o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, o amiguinho da CBF, segundo o ex-jogador Neto. Vamos para a próxima notícia aqui. E essa notícia aqui, eu acho que todo torcedor do Fluminense já imaginava, mas talvez não tinha tanta ideia, porque o goleiro Fábio é o mais exigido do Campeonato Brasileiro, aos 42 anos, meus amigos. 42 anos o Fábio mostra que está em grande forma, né? E tem números impressionantes para um goleiro, né? Com a idade dele. Qual. Aí eu sempre falo isso, né? Qual goleiro com 42 anos que você lembra no mundo que tá pegando, que pegava igual o Fábio? Cara, eu sinceramente eu nunca vi um goleiro com 42 anos estar da forma que o Fábio está hoje no Fluminense. É absurdo. O Fábio vai fazer 43 anos nessa temporada e ele segue sendo, se não o melhor, um dos melhores goleiros do Brasil. É para a gente ver o grande nível do nosso goleiro. E claro, ano passado ele recebeu algumas críticas por uma oscilação dentro do Fluminense, mas esse ano o Fábio é incontestável. E vamos ser justos aqui, a galera no passado ficava perturbando, perseguindo até o preparador de goleiro do Fluminense, a de César, o que é de César, né? O André Carvalho fazendo um grande trabalho com o Fábio nessa temporada. O Fábio, bem fisicamente, não ficou fora de nenhuma partida, nem por suspensão, nem por lesão, e consideravelmente um nível absurdo em 2023 também é mérito de quem trabalha, quem prepara o jogador. A torcida não pode esquecer nesse excelente momento dele a dar os méritos também ao preparador André Carvalho. Com 20 defesas difíceis, o Fábio está no topo do Brasileirão nesse sentido, à frente de Léo Jardim, do Vasco, e também do Gabriel Vasconcelos, do Coritiba. O Fábio tem 20 defesas difíceis, média de 1,43 por jogo, né? O Léo Jardim do Vasco tem 19 defesas difíceis, 1,36 por jogo, tá certo? O Fábio foi o grande destaque do Fluminense, é o grande destaque, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro, não só no Campeonato Brasileiro, né? Na temporada, e foi crucial em jogos contra o Atlético Mineiro e Goiás, além daquela vitória do Bahia ali, o Fábio garantiu pontos preciosos do Fluminense no Campeonato Brasileiro, né? No número geral de defesas também, o Fábio se destaca, é o segundo no campeonato com mais intervenções, com 55 defesas, apenas atrás do Lucas Perry do Botafogo, com 59, né? E o Fluminense é o segundo time com mais finalizações sofridas. Aí é um dado até preocupante de uma forma coletiva. O time com mais finalizações sofridas foi o Grêmio, com 236. Logo atrás vem o Fluminense com 224 finalizações sofridas. Então o Fábio está sendo muito bem exigido e está correspondendo, né? Ele está correspondendo muito bem essa questão. Esses dados são do Footstats para a gente valorizar ainda mais o campeonato e a temporada do goleiro Fábio. E ele tem um outro até o final desse ano. Mantendo esse nível, é claro que a gente vai pedir para ele renovar mais um aninho aí, mesmo de 43 para 44 anos. Nesse nível, dá para ter sim o Fábio, pelo menos a nível de elenco para 2024, tá certo? Então, faltam 2 notícias nesse vídeo aqui. Eu vou falar rapidamente da parceria da Central Fluminense com a Centauro. Você já sabe, a Central Fluminense tem parceria com a maior distribuidora de materiais esportivos da América Latina. Temos o cupom Central 10. Você pode utilizar de uma forma geral lá no site. Você só tem que se atentar
há uma regrinha básica. Se o produto é vendido e entregue pela Centauro, você pode usar o Central10, nosso cupom, para ganhar 10% de desconto. Torcedor, não marca a bobeira, você que já compra na Centauro, vai lá, usa o nosso cupom para ganhar esse descontinho, que desconto nunca é demais, quem não gosta. Central Fluminense Centauro, deixando você na cara do gol. Tem link na descrição, tem um link no comentário fixado aí especial para você comprar produto do Fluminense com desconto. Dá uma olhada aí, não marca bobeira não, tá certo? Então vamos lá para as últimas duas notícias desse vídeo aqui, ó, porque tem pepino aí para a CBF. Será que o Fluminense pode perder o Fernando Diniz depois da Copa América de 2024? Porque, segundo o jornal espanhol, Ancelotti se incomodou com o anúncio da CBF de um acerto com ele, pode renovar com o Real Madrid. É importante lembrar que o Fernando Diniz foi anunciado como técnico interino, mas o futuro do Carlo Ancelotti ainda parece ser incerto, junto com a seleção brasileira. Segundo o jornal AS, o técnico do Real Madrid não gostou nada de ver o presidente da CBF antecipando a chegada dele após a Copa América do ano que vem. Ele pode renovar com o clube europeu, diz o jornal AS, né? Só uma correção aqui. A chegada do Ancelotti seria já para a Copa América, segundo o jornal, tá certo? O Ancelotti faz questão, segundo o jornal AS, de mostrar que a sua prioridade de presente e futuro é o Real Madrid, e uma possível temporada 2023-2024 vitoriosa, vencedora pelo Real, pode indicar uma renovação com o clube espanhol, e aí o Fernando Diniz, como interino, talvez possa ser contratado em definitivo pela CBF, já que se ele for escolhido para ser o interino, é o plano B da CBF, caso o Ancelotti não venha acertar com a CBF, tá certo? Pessoas ao entorno ali do Ancelotti foram justamente questionadas sobre essa questão de se o Ancelotti tiver uma boa temporada pelo Real Madrid, renovar lá com o clube espanhol. Foram bem claros. Claro que sim, pode ficar no Real Madrid em caso de um sucesso na temporada europeia, traz o importante jornal AS. Então, torcida tricolor, ficaremos de olho aí nessa situação de Fernando Diniz com a seleção brasileira, e se o Ancelotti realmente vai se acertar com a CBF, tá certo? E a última notícia é muito importante nesse vídeo aqui, trata-se do Fla-Flu do domingo, porque o Fluminense pode ter uma baixa muito importante. O lateral Marcelo não treinou e virou dúvida para o clássico Fla-Flu. O lateral voltou a sentir o incômodo na panturrilha e não participou da atividade com o elenco nessa sexta-feira no CT Carlos Castilho. É uma dúvida de última hora, a informação do Globoesporte.com que ele voltou a sentir dores na panturrilha e foi preservado da atividade, tá certo? Ele teve normalmente lá no CT, no horário do treino, postou nas redes sociais que estava por lá, mas não foi a campo e será reavaliado nesse sábado. Ainda é incerto se ele será relacionado para o clássico, né? É importante lembrar que ele vem de uma sequência de jogos desde que voltou da lesão na panturrilha, mas vem sofrendo com dores regularmente, frequentemente, desde que voltou ao Fluminense. A última partida contra o Inter foi a primeira que ele jogou os 90 minutos sem ser substituído. Na quarta-feira ele participou ao lado da esposa de uma gravação no programa Caldeirão do Mion, que irá futuramente aí ao ar na TV Globo, tá certo? O Diogo Barbosa, a gente lembra que está em transição após estiramento leve do ligamento colateral medial do joelho, e se o Marcelo não se recuperar a tempo, Fernando Diniz terá que improvisar para o domingo. Eu vou trazer aqui a provável escalação que o GE detecta, traz de informação para domingo. Ó, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga, o Marcelo, André Martinelli, Lima e Ganso, Ares e Cano,
o Lelê seria sacado da equipe titular. O Fluminense jogando ali com 4 meio-campistas, teoricamente uma dupla de ataque de Ares e Germancano. Beleza? Então, essas são as informações que eu queria trazer. Torcedor tricolor Fluminense pode ter essa baixa muito importante. Comente sobre todas as notícias, sobre a possibilidade de perder o Fernando Diniz para a CBF, sobre o Neto chamando o Diniz de amiguinho da CBF, né, sobre o Fábio ser o goleiro mais exigido aí do campeonato brasileiro, e sobre essa notícia do Marcelo que é importante. Se inscreva no canal, deixe seu like, espero que tenha gostado das notícias desse vídeo aqui. Tentei trazer o mais rápido possível essas últimas notícias para você ficar atualizado. Torcedor tricolor, deixa o like. O que é o like? É o joinha que aparece aí, é muito importante que você sempre clique para nos dar uma moral absurda para a gente alcançar o nosso alcance a mais tricolores com o nosso trabalho muito sério aqui. Comente de onde está assistindo sobre as notícias e ative as notificações com o sininho para não perder nenhum vídeo da Central. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.